Fernando Rosa. Chamando Fernando Rosa. Alô? Fernando Rosa. Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Primeiro a entrar. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, depois de 33 anos, é a primeira live dos Rosas. Até porque antigamente não existia Instagram, né? Nem câmera também. Nem fone de ouvido e nada. Então, tô esperando o Fernando entrar aí, mandei o convite. Né? Não sei se ele já entrou. Fala, Samuel, beleza? Tudo bem, mano? Tudo certo? Então, o Fernando Rosa, pra quem não sabe, tá saindo som, tudo certinho. Não sei se tá tudo certinho. Alguém sabe se tá saindo som, alguém diz que tá saindo som, porque a última vez mesmo não saiu som e ficou mudo. Tem som? Alô? Som? Testando. Um, dois. Aqui, beleza. Fernando Rosa. Vamos ver. Ah, obrigado, Vini. Valeu, mano. Vamos ver se o Fernando vai entrar. Som, ok. Alô, boa noite. E aí, cara, Tudo só tô bem? curtindo um pouquinho de silêncio para poder sentir um pouquinho desse momento. Legal, né? Depois de 33 anos que a gente falou, né? Legal, legal. Pessoal, então assim, como é o meu Instagram ali, quero apresentar, o Fernando Rosa é meu irmão. É o grande precursor de o meu início como educador físico, né? Foi o cara que eu tive como exemplo por questões familiares e por várias outras questões. Foi ele que foi o cara que foi a figura paterna e a figura do cara, do herói, aquele que tu quer seguir. Então, através do Fernando, foi a escolha da educação física, né? E eu queria muito fazer essa live com o Fernando, né? E essa live vai ficar gravada ali depois também, porque o Fernando hoje, se tu for olhar o Instagram dele, jamais tu vai imaginar que o Fernando passou por uma sala de musculação, né? Porque é uma vibe totalmente diferente, é um outro tipo de trabalho que ele faz hoje, que se tu for olhar assim com olhos assim um pouco mais crus, tu não vai imaginar que ele iniciou numa sala de musculação, né? Então, eu queria que o Fernando contasse a história dele e falasse pra nós, né? O meu irmão, Fernando Rosa, contasse a história, porque não é uma história só de ter mudado, só de ter conhecido novos caminhos, mas também, alguns anos atrás, é uma história de superação, né? É uma história de ter tido uma ideia e ter persistido na ideia até dar certo, né? E é o que falta muito nas pessoas hoje, né? A dificuldade, ela bate na porta e as pessoas elas retrocedem, né? Então, por favor, Fernando, gostaria que tu, meu irmão Fernando, gostaria que tu falasse aí, cara, tudo que pra nós aí. Não, beleza. Você tá me escutando bem? Sim, tá certinho. Ah, beleza, cara. Cara, sei lá, quer que eu comece por onde, assim, Cara, pela história? por que educação física, a história do roubo, Ah, sim, sim, o sim. roubo da tua bicicleta, que né? Meu Deus, Tudo, a gente vai ter que fazer várias lives, né, cara? Você sabe disso, né? bah, são várias E, histórias. e eu acho até que a ideia seria legal a gente até daqui a pouco pensar em fazer várias lives, porque eu acho que teu trabalho está se construindo de uma forma muito bonita, muito legal, Obrigado. e é muito, sim, cara, e é muito, tá sendo muito junto ali, né, cara, com o que eu também trabalho, mas a gente só está trabalhando com ferramentas diferentes, mas com propósitos muito parecidos, né, cara? Mas não é essa a história. Até eu queria te pedir a tua ajuda para não deixar eu me perder muito, Não, né? cara, Porque por favor. eu divago pra caramba, né? Bom, tá. A minha história começou em 1900. A minha história começou em 1980, quando eu nasci, né? Mas para parte da cara, assim, a parte da educação física e como é que tu tá aí hoje fazendo educação física, que eu te influenciei e tal. Cara, a história é muito doida, né? Porque assim, se a gente fosse, vem lá na história de família, né? Nos filmes do Rocky Balboa, quando eu era pequeno, cara, eu assistia aqueles filmes lá em casa na sessão da tarde e eu adorava aqueles filmes do Rocky.
E tinha ali, o cara, uma história de família, né? Porque a gente tinha o pai que... Eu acho que a gente está bem resolvido em relação a isso, e várias pessoas passam por essas situações, né? E graças a Deus a gente pode hoje conversar com uma certa tranquilidade sobre isso. O nosso pai é alcoólatra, né? E nós tínhamos a mãe ali em casa, guerreira, sempre uma grande guerreira, né, cara? Eu tenho a mãe como um grande exemplo, assim, de superação. Mas, enfim, o pai bebia, e eu, quando criança, eu tinha muito medo, assim, de que eles se afrontassem, brigassem e tal, e eu, em algum momento, tivesse que defender a minha mãe. E era bem isso, cara. Assim, a ideia, então, eu fazia exercício físico no sofá de casa. Cara, cara, sabia disso, né? Sim, Ou não? sim. Tio, lá no porão, lá, tu mandava ajoelhar lá, lembra? Então, cara. Não queria falar sobre isso? Não, não. Pô, bom, cara, aí o que acontece, cara? Eu fazia exercício desde, assim, sei lá, vou chutar, desde 8 anos. O karatê eu comecei a fazer com 10, né? Mas tudo foi se tornando assim, cara, um interesse pelo exercício, por ter um corpo saudável, forte, né? Naturalmente, eu acho que isso foi levando, no final das contas, para a educação física. E a parte do yoga, cara, veio assim, quando eu já estava na parte da educação física, eu queria entender, eu sempre gostei muito do tema autocontrole, controle do meu corpo, controle da mente, e eu queria alguma coisa que a faculdade eu queria entender alguma coisa que a faculdade me trouxesse isso. E eu sentia muita carência. Isso em 99, quando eu comecei a faculdade, na UBRA, eu comecei então a me interessar por yoga, assim, ao mesmo tempo, né? Estudava educação física, trabalhava, e ia nos computadores lá do laboratório de informática, salvava em disquete, cara. Não sei se tu lembra. Salvava... Desculpa. Foi dele. Tá rindo de nervoso, Sim, não tá rindo de... Não, por causa do disquete, não. Então, cara, salvava aquele disquete, cara. Então tinha várias fotos tal do yoga. E aí foi isso, cara. Eu só comecei a praticar yoga, de fato, cara, foi em 2008, quando eu era gerente da Bioativa, né, da Ramiro Barcelos. E eu estava entrando num processo de estresse bastante grande, cara, com uma autopressão, sabe, perfeccionismo e tal. Estava meio que quase que entrando em depressão, assim, né? E aí eu comecei a fazer yoga, cara. Essa é a oportunidade com o Fernando Vieira, né? Comecei a fazer yoga e tal. E ali me interessei pelo tema. Olavo, e aí, cara? Abrindo parênteses pro meu querido Olavo. Né? E aí, cara, eu comecei a estudar yoga por interesse em entender como é que era. Então aí hoje, né? Isso aqui foi um resumão, né? Quase entrei em depressão, então, por causa desse trabalho. Entendi que o yoga, uma filosofia pessoal, comecei a praticar meditação, prática de yoga, me entendendo mais. Aquilo me tirou do processo de, talvez, entrar em depressão. E eu não entrei em depressão. Né? Eu acho que é natural a gente ter picos de tristeza na vida, alegria, tristeza, isso faz parte, né? A depressão é algo mais profundo, e aí eu não senti que eu tenha entrado. E aí, cara, fiz a formação, e aí comecei a dar aula de yoga em 2012, despretensioso, não era a intenção da aula de yoga, eu só queria entender como é que era o yoga mais um pouco, né? Mas comecei a dar aula de yoga ali, substituí o Fernando Vieira, tu lembra, Sim, né? claro. E concomitante a isso eu também era personal trainer. Cara, e aí foi indo, assim, a vida, né, assim, eu tô com 40 anos, né, Fábio? Pô, tu tem 33, cara. Tu sabe o que a vida, sobre uma certa ótica, ela é maravilhosa, né? Porque a gente tem aí, cara, olha o que a gente já passou de etapas diferentes, e cada etapa, quando a gente sentia que ela chegou ao seu final, a gente tinha que ter coragem para ir para a etapa seguinte. Ou ficar ali acomodado para o resto da vida, né? E tanto na tua história quanto na minha, a gente se ajudou muito, assim, se incentivou muito naqueles, será que eu faço? Será que eu não vou? Aí eu acho que a gente teve momentos muito importantes na vida um do outro, porque tu também chegou para mim dizendo, cara, tua vida tá né? Sim. É isso que tu quer para tua vida? Aí eu pensava, é mesmo. Aí deixava ali, foi.
talvez seja uma decisão que já fosse acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem uma relação legal, cara. Assim, se for para o final dessas etapas, muito provavelmente a gente teve ali um start, um incentivo um do outro, né? Então é isso, cara. Então, assim, fiz educação física por conta dessa história da infância, acho que foi natural. Eu trabalhava numa fábrica de alarmes para carro para pagar a faculdade. Foi bastante difícil, porque na época a gente não tinha computadores, foi em 99, né? E ali, cara, eu já estava... Quando eu passei de cargo nessa empresa para ganhar mais e tal, eu tinha traçado uma meta. A meta era o quê? Foi 2003, que no 5º semestre de faculdade, na época, era liberado para fazer estágio em educação física. Aí eu pensei, poxa, não me importa, eu estava ganhando bem mais naquela empresa, mas o meu foco era educação física. Só que a decisão era, eu ia ter que largar aquele trabalho seguro para me aventurar em estágios, ganhando ali, na época, R$ 4,50 a hora. Não. Era menos, acho. Eu ganhei numa academia R$ 2,50 a hora, na outra era R$3, ganhava mais. R$3 a hora. Cara, então foi isso, assim, o que aconteceu? Eu tomei a decisão de sair daquela empresa, a Sistec. E eu comecei a me aventurar em vários estágios, dei aula de laboral, de hidroginástica. Eu queria dar aula em escola, né, cara? E aí eu encontrei a Progin, onde eu conheci a Thaís Romani. A Progin em Porto Alegre tinha uma vaga para estágio, fui lá no CIE, né? Cheguei lá, fiz a entrevista e eu pensei, poxa, eu não quero trabalhar em academia, cara. Galera toda bombada e tal. O que eu quero é dar aula em escola, olha só a ideia, né? Queria dar aula em escola. Mas, cara, aí cheguei na porta da academia, cara, pensei, não, eu vou embora. E dei a volta, fui até a esquina para ir embora, quando pensei, não, eu não estou aqui à toa. Eu vou ver o que vai rolar, vou fazer essa entrevista. Fui lá, passei na entrevista, fiquei lá na Progin 2 anos. No ano seguinte, 2004, eu entrei para a Bioativa, que abriu naquele ano. E dali, cara, comecei a fazer estágio em musculação, dei foco só em musculação. Fui efetivado na Bioativa para professor de musculação, né? Tempos depois, 2008, o proprietário da Bioativa chegou para mim e me convidou para ser gestor daquela empresa, daquela academia. Então, eu fui gerente da World Gym, da Bioativa, de 2008 a 2013. Foram 2008, 2009, 10, 11, 12, 6 anos. Gerente. Foi uma experiência maravilhosa, cara. Aprendi muita coisa. Mas chegou um ponto que eu via, poxa, personal trainer, ser autônomo era uma grande aventura. E aí, cara, era outro momento, né? Poxa, e agora? Deixar o status gerente, tá? Pô, gerente, para ser personal trainer. Só que eu ia ganhar, cara, como personal trainer 3 vezes mais. Ia ser dono do meu negócio, do meu tempo. E aí, mais uma vez, eu tomei a decisão de sair, cara. Oi, Rô, e aí, Rô? A Rô trabalhou comigo. A Rô, na época, era coordenadora da ginástica, de toda a rede que tinha. E na época, acho que eram 6 academias, 5, 6, né, Rô? E, cara, e ali eu fiquei na Bioativa, sei lá, até 2000, saí dela como funcionário. Não, na verdade, dei aula de yoga depois, né? Fiquei como professor de yoga da Bioativa até 2016. Mas, assim, aí saí de lá e vim morar em Florianópolis. Meu sonho era morar próximo ao mar. Chegou também outro momento de decisão, né? Poxa, e agora? Saio daqui onde eu tô. Na época, quando eu estava na Bioativa, eu estava com bastante alunos, né? De personal trainer. Assim, eu acordava às 6, às vezes, tinha alunos desde às 6, ficava, sei lá, às 11, né? Escravo do tempo. Ficava lá e aí tinha que estar, cara, o meu sonho, eu ia ganhar muito menos, ia vir para Florianópolis, onde ninguém me conhecia, eu com uma reserva financeira, né, para 6 meses, que durou 3. Cara, foi rapidinho, cara, entrei em dívida e tal, graças a Deus, cara, assim, 1 ano depois, assim, ó, financeiro, mas 1 ano depois, resistindo, me ajudou muito, cara. Eu me lembro que eu pedia para ti, Fábio, cara, tava zerado de grana. Assim, o que acontecia?
Cara, o desespero. Eu não sabia se no dia seguinte ia ter dinheiro, cara. Aí aconteceu que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa acontecia. Numa dessas coisas, eu te pedi até R$ 50 emprestado, eu acho, coisa assim, para tu me ajudar. Lembra disso? Aham. Então, cara, então assim, mas aí você resiste. E as coisas, a vida vai acontecendo, vai te apresentando várias situações, e também quando você faz o bem, quando você está se conectado com o bem, fazer o bem para as pessoas, cara, você está conectado com pensamentos bons. E automaticamente, quando você está conectado com pensamentos bons, você só olha coisas boas. O que que eu olhava quando eu estava aqui, por exemplo? Apesar de estar com pouca grana e tal, eu olhava o mar lindo, as árvores, e aquilo me dava força, sabe? Então, resumo da ópera, me perguntou a minha história, já tá acabando a live, tô vendo aqui. Não, não, não. Não. E é isso, cara, basicamente essa é a minha história. Mas assim, cara, E eu só queria Desculpa, eu só queria pontuar. Desculpa, eu queria pontuar só mais uma parte da história para fechar esse ciclo e então falar onde é que o Fábio Rosa, né? Estávamos nós lá na mãe num dia de domingo de churrasco. O Mário ia fazer aquela carne, né? O churrasco e tal. E aí, cara, tava lá em casa. Eu acho que tu não morava lá ainda, cara. Tava morando, não sei. E aí, cara, eu olhava pra ti, cara, que gostava do som, tinha aquele carro rebaixado e ô, tal. E, cara, ô, mano. Sim. eu olhava assim, pô, o cara sempre gostou de treinar, né, cara? Eu lembro que tu sempre gostou de treinar. Aí eu pensei, meu, o Fábio tem total característica de se dar super bem em academia, cara, sabe? Eu pensei, não sei se tu vai lembrar disso, cara, mas eu falei, cara, esse é o teu caminho, cara, sabe? Não sei se tu lembra disso. Não, o que eu lembro foi quando eu fui pedir demissão, lembra que tu foi comigo? Porque eu tive que abrir mão de tudo, né? Lembra? Lá na Harman, que tu me deu até Aham, um. claro, claro. Que tu me levou lá pra pedir demissão, né? Eu ia perder. Ah, Lembra? sim, claro. Que pra mim poder Claro que estagiar, pra é. eu poder entrar na academia naquela época, né, contigo lá, eu tinha que abrir mão do meu emprego, que eu tinha 2 anos e pouco e tinha uma segurança financeira, né? E tu foi comigo lá pra me pedir demissão, lembra? Né? Pra mim no outro dia Claro que sim. começar e bah. Claro, claro. E isso eu lembro Que muito, cara. legal, cara. Que loucura. E tu me deu um negocinho de madeira, lembra? Pra mim botar no bolso pra ir falar com eles. Porque a princípio eu queria fazer. Ah, sim, claro, A claro, princípio eu claro. queria fazer um acordo pra não perder esse tempo todo, né? E eu só tinha uma possibilidade de entrar na Aham. academia naquela época, né? E na verdade, aí eles me demitiram, né? Eles me demitiram, eu perdi todo o direito, né, que eu tinha, né? Eu fiquei nem com seguro, nada, né? Sim. Aí naquela época o estágio pagava 13 e pouco também, cara, 4 pila, lá na Ramiro lá. Aí É isso aí, eu isso aí. ganhava 400 pila por mês, cara, lembra? E aí o que Claro. eu comia, lembra do tio do cachorro quente ali embaixo ali, né? Que na rua da Ramiro, tio do cachorro quente ali embaixo. Tá, Lembra? claro, Aí o cara claro. comia cachorro quente, mas né, cara, a resiliência eu acho que ela, não digo que ela tá no DNA, né, cara, mas ela acaba passando de pessoa para pessoa, assim, sabe? Mesmo que a gente não faça uma aplicação dessa resiliência, ela acaba servindo como exemplo, né? Da mãe que passou para ti, talvez não em formato de ensinamento de, ó, Fernando, seja um cara resiliente, seja um cara batalhador, mas através de exemplos, né? Aí tu, através Claro, dos teus claro. exemplos, mas também com uma, claro, com outro entendimento já, né? Com uma outra característica já, ensinando, mas também passou para mim, né? Essa resiliência de tentar e de ir atrás, enfim. Mas assim, a grande questão da tua história, que eu acho muito bacana, eu lembro do Fábio. Ah. Aí, Ô, não fica ficando velho nada, a gente tá ficando mais maduros, ô. cabelo branco. Velho não. Mas a grande questão é a Tu não seguinte, tem né? cabelo branco, cara, olha. Sem É. cabelo branco, ó. Eu tenho uns Sem brancos aí, cabelo, né, cara. literalmente. E a grande questão é a seguinte, né, cara? O que, que eu vejo hoje e por que, que eu acho que tu é um exemplo, né? Porque, a gente pode usar de duas formas, tanto profissional quanto pessoal, tá? Mas vamos usar profissional, que é o intuito que a gente está tentando levantar as pessoas. Elas já começam desacreditando, né? Elas já começam não. E tu é um cara que teve muita oferta durante
todo esse período, por exemplo, de ser gerente, e depois para voltar a ser personal, e como tu foi parar aí, cara, sabe? E como tu abandonava o ego da academia? Tu nunca foi um cara pegado a ego, né? Como tu te livrava do ego da academia? Como é que, sabe? Isso que eu não entendo, assim, não sei, sabe? Certo. Cara, eu acho que eu fui, sei lá, é uma série de eventos, né? Sempre fui uma criança que ficava. Eu não vi que a roupa comentou ali, mas beleza. Eu, o que ela disse ali? Ela falou. Não, isso a gente vê depois, né? Depois. Tá. Cara, eu com uma série de eventos, eu sempre fui uma criança na escola sempre tímido, né? Então eu sempre tinha um olhar muito voltado para mim mesmo. E gago pra caramba, lembra disso? Sempre muito gago, né, Sim. cara? E isso tudo levava eu a não me comunicar muito com as pessoas, a ter vergonha, sabe? As pessoas verem, pô, sabe? Sim, desculpa. O que eu quero falar com isso, cara? Que o olhar sempre foi muito voltado não para os outros, mas para o que para mim era importante. Então eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi uma série de incidentes que levou a eu ter essa característica, sabe? Não sei se é boa ou é ruim, mas eu acho que por um lado ela é boa, porque no final das contas, eu que coloco na balança o que é bom para a minha vida. Eu escuto o outro, quando eu percebo que o outro tem história, é sábio. Por exemplo, ele já percorreu um caminho que pode me dar esse conselho, né? Eu vejo na história, então beleza, eu aceito, escuto, mas eu não vou tomar aquilo como decisão para a minha vida. A minha decisão ela é pessoal, onde eu sento, e aí a prática do yoga ajuda muito, porque existem técnicas no yoga, e tu, como estudou o coach, sabe bem disso, que é a questão de você mentalizar e fazer aquilo com intensidade e emoção, especialmente emoção. Você coloca, cara, você cristaliza, você faz aquilo acontecer. Não, talvez não do jeito que tu estava imaginando, mas acontece. Talvez melhor, sabe? Então, assim, tendo essas mentalizações, acabava o quê? Eu sabia que eu queria aquilo, não importava o quão fascinante eram as coisas paralelas que chegavam. E eu também fazia. Então, isso é uma coisa. Eu sabia o que eu queria, escutava, claro, o que chegava em meu entorno, mas eu procurava sentir, pô, será que é isso? E continuava. Outra coisa era assim, pô, cara, me perdi agora. Não, as coisas que te mantinham focados, assim, né? Me mantive nesse, tá, e eu sempre me projetava eu lá no futuro. Pensava eu, pô, será que eu quero ser alguém frustrado na vida? Será que eu quero ser alguém assim que vai fazer aquilo só porque o outro está dizendo? Eu poderia continuar sendo um gestor de empresa só porque os outros falavam que era legal? Ou será que aí como é que eu vou ser quando eu tiver 60 anos? Só seguindo uma vida que os outros falaram que eu deveria ter seguido? Então isso pesou muito nos relacionamentos muito bons que eu tive na minha vida, nos trabalhos. Era eu pensar assim, poxa, chegou uma hora, fechava os olhos e pensava, se eu ficar aqui nesse lugar até a idade dos 50 anos, como é que eu vou estar me sentindo? Ah, fantástico. E aí enchi o peito de ar e pá! Ia para a aventura da vida. É isso, cara. Então eu tomei todas essas decisões que não eram tão convencionais, não era nada convencional, e fazia... Quem é que comentou isso? Arro? Cara, você que comanda aí, cara. Vê aí. Arro? Não, tem... Arro, ela disse que tu sempre acalmava ela com as palavras, né? Com as conversas. Sempre quando ela tava mal, ela precisava. Tu era o cara que amenizava a situação, assim, meio que ajudava ela a ficar bem, né? Tá. Sim. Cara, então, isso aí acontecia na empresa, né? A Rô foi uma grande colega minha de trabalho, e assim como a Tati está presente também foi, e hoje a Tati é minha aluna de yoga também. Mas, cara, eu quero falar assim, na empresa, como gestor, o que eu pensava? Na felicidade, o primeiro ponto de partida era a felicidade do colaborador, da galera que trabalhava lá dentro. Aí eu tinha meus colegas, no mesmo nível hierárquico, outros em outras funções com um nível hierárquico acima. Então o que eu pensava? A gente tinha sempre que trabalhar em harmonia, para depois pensar no cliente externo, né?
Cara, mas por que eu tô falando isso? Não, Bom, não, eu te não, falei, não, eu vou devagar. não, não, É, cara, o não, Arro, a Tati e tal, a gente sempre foi, a gente tem uma história muito legal, assim, cara, de parceria, de um contar com o outro. tá, mas assim, E ó, aí vem a questão da nossa pro... Ah, fala aí. não, não, a Fala. questão é assim, ó, teve um momento que tu girou a chave, teve um momento que tu começou a pensar desse jeito, ah, mas como é que eu quero estar no futuro? Porque a gente sabe que o nosso meio hoje, ele é muito formado, como eu te falei antes, no ego, tá? As pessoas, Aham. elas acabam ficando tão envoltas naquele mundo de academia que elas acabam trabalhando 14 horas, 15 horas por dia. Elas têm um salário muito bom através disso, mas elas perdem o tempo que elas teriam para desenvolver o real potencial delas. Eu não digo que dar aula não é o real potencial, mas a gente sempre nasce, por exemplo, hoje, vou ser bem sincero, hoje eu acredito que tu descobriu o yoga na tua vida, né? O yoga vem há muito tempo na tua vida, mas hoje tu descobriu, hoje o yoga parece que faz parte de ti. Mas tu tomou essa decisão, né? Tu viu e tu teve que abrir mão de coisas para isso. Tu teve que abrir mão de hora-aula, de que talvez fosse mais de um aluno de personal para poder dar uma aula de yoga, né? O que eu quero dizer é o seguinte, teve um momento que tu enxergou que tu não precisava ficar preso o dia inteiro na academia, que tu poderia ter, tu precisava de tempo para poder progredir na tua vida, porque essas pessoas que ficam, vamos dizer assim a palavra bem grossa, enfurnadas na academia o dia inteiro, elas acabam não tendo tempo de raciocinar, de se olhar e de repente praticar um segundo objetivo que traria muito mais benefício para ela. Não digo financeiro, mas de vida. Tá entendendo? Tipo, as pessoas ficam o dia inteiro na academia Claro, claro. e entra aluno, ela não quer dizer que não, porque é mais dinheiro e ela começa a ganhar 20, gasta 18, 19, 21, né? E ela não pode mais perder o aluno, então ela fica naquele looping, se passou 5, 10, 15, 20 anos, e o que que ela realmente fez com aquilo que ela nasceu para fazer, com o propósito dela, né? Então, teve algum ponto assim, cara, pô, te deu esse insight de, pô, com 50 anos eu quero estar fazendo o quê? Porque essas pessoas que hoje ficam esse tempo todo e não se dão conta mais desse looping, aos 50 anos elas vão continuar assim, né? Então, qual foi o teu ponto que tu, pô, eu não quero ficar assim pra sempre, cara. Nossa, tipo, Aham. que tá acontecendo, sabe? Isso que eu queria saber, assim, no caso. Tá, eu vou te falar. Quando você falava, eu fiquei pensando, onde é que tá esse looping, cara? Cadê esse momento? Aí eu lembrei da morte do nosso primo, do Eduardo, Pá. quando eu tinha 13 anos. O Eduardo tinha 19. Então ali foi uma morte que na minha vida eu pensei, poxa, cara, né? Uma hora, o que eu estou fazendo da minha vida? Foi isso. Sim. As mortes que vieram de pessoas queridas, e o Eduardo foi a primeira morte que eu lembro assim na minha existência, com 13 anos, que me pesou muito. E eu tinha o Eduardo como. Porque o Eduardo eu tive como referência naquela idade. Eu olhava para o Eduardo e pensava, poxa, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Sim. E esse cara morreu. E um dia ele me convidou, e no dia da morte dele, ele estava com a moto, e ele me convidou para ir com ele. E aí eu ia com ele, eu sei que eu sentei na garupa da moto, a mãe foi lá e me xingou. Não, onde é que tu vai, guri? Volta pra casa. Aí eu voltei. Eu não podia, tinha 13 anos, eu estava com a cabeça, eu sempre fui sei lá, não, vou fazer as coisas que não devia, né? Sim. Mas aí nesse momento. Então, cara, é isso, cara. Isso tá na minha vida até hoje, Fábio. Mano, assim, eu penso na minha vida, quando eu sinto que eu tô muito estressado, quando eu sinto que eu tô muito cansado, ou por muitos momentos de tristeza e insatisfação, aí tem esse start, cara. Eu penso, poxa, minha vida pode acabar daqui a pouco. Será que eu devo me apegar a isso? Será que eu devo me apegar a esse status ilusório? Como é que tá meu coração? Como é que tá a minha emoção aqui dentro, sabe? Aqui dentro, não é lá fora. Como é que eu tô me sentindo? E se está tudo bagunçado, cara, aí eu entro num momento de reflexão. E desse momento é que saiu muitas mudanças, onde eu deixei de ganhar muito dinheiro para ganhar menos, mas para mudar aquilo, para reorganizar essa bagunça interna. E aí tu falou do tempo de trabalho do personal trainer dentro da academia. Eu pensava, poxa, cara, eu tinha
A ideia é assim, poxa, eu não quero ficar para sempre aqui. Na verdade, acho que eu gosto de mudar, sabe? Sim. Gosto de ter mudanças na minha vida. Aí eu pensava, poxa, mas assim, cara, eu acho que foi de curso, de leituras que eu fiz, que falava, poxa, você precisa ter um tempo para você, para poder refletir sobre a tua vida. E se você trabalha demais, você não tem como inovar, não tem como, não vai ter tempo para pensar em inovar. Então você precisa reorganizar seu tempo. Então foi isso, cara. Eu sempre, olha, eu tive períodos que eu cancelei a aula e com muito respeito ao meu cliente, né? Assim, de reorganizar tempo, porque eu não estava me sentindo bem, por respeito a mim. E aí vinha aquela questão de cobrar o tempo, né? Pô, nosso tempo de vida, qual é o valor desse tempo de vida? Claro. Sim. Né, cara? E tu fala muito disso no teu trabalho, né? Então, cara, você tem que se valorizar. É o teu tempo, cara. Sim. Tá, Né? Então, hoje, assim, ó, eu não sei quem vai assistir depois da live, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são personagens ali, mas assim, com o teu conhecimento que tu adquiriu do yoga, né, essa questão de meditação, juntando tudo que tu passou, né, a história de tu ter ido para Santa Catarina, ter pensado em desistir, isso deve ter acontecido, né? O que tu diria para as pessoas hoje que têm um sonho, por exemplo, vamos usar o mesmo sonho que o teu. Ah, quero morar em Floripa, mas eu tenho medo, é, mas eu tenho medo. Ai, meu Deus, e as pessoas não vão. O que tu diria para essas pessoas após tu ter ido, ter sofrido muito e tá vencendo, né? E tá vencendo e tá progredindo. Ou seja, tu é um cara que pode falar. Tu foi, tá. fez e tá acontecendo. Então Sim, sim. o que que tu O falaria meu para essas conselho. pessoas? O que que tu falaria para elas? Planejamento. Primeira coisa é planejar. Eu vim para cá e não planejei nada. Eu vim só com o dinheiro. Eu vim para cá, o que que eu fiz? O meu planejamento foi, eu tinha tanto X de dinheiro na minha conta, em tese ia durar tanto tempo, e eu planejei vir para cá, fiquei vindo para cá uns 6 meses para estudar os lugares e ver onde é que eu ia me sentir bem. Aí eu decidi que não adiantava eu sair de Porto Alegre, do meio dos prédios, e morar novamente num lugar barato, mas que fosse também meio a prédios. Não, eu tinha que morar perto da natureza, tem uma mudança real. Então foi isso que eu fiz. Agora eu não planejei, cara. Eu planejei muito, eu planejei, mas muito pouco. Eu recomendo, mas eu não tinha filho, não tenho filho, não tinha nada assim de uma grande responsabilidade, sabe? Então ficava até mais fácil. Quem tem filho é mais difícil, tem que pensar no outro, né? Então assim, eu tinha o quê? Eu tinha clientes. Eu era conhecido em Porto Alegre, né? De certa forma. Então eu passei aqueles clientes para uma colega, passei para ti também, ficar um período X. Se eu voltasse, eu ia querer aqueles clientes de volta. Foram 3 meses. Esse foi meu plano. Se não desse nada certo em 3 meses, eu ia sentir, voltaria para aqueles clientes. O que eu sugeriria hoje é assim, a pessoa planeja melhor, planeja, porque, cara, tem um índice muito alto de pessoas que vêm, fazem esse tipo de mudança e acaba voltando, né? Ah, assim, no caso de Florianópolis, né? Sim. Qualquer outro lugar, eu acho. Eu acho que, cara, tem que ter um pouco, tem que ter, eu colocaria mais planejamento, mas o mais importante, Fábio, não foi isso. E aí eu sugiro ter coragem. Não adianta, cara, tem que ter coragem, tu nunca vai saber o que vai acontecer. Ah, mas será? Esse será faz parte da nossa vida o tempo todo. A coragem é que faz a diferença. É dar dane-se. Se ficar, cara, nada é certo, nada é seguro. Tem que dar o passo para saber como é que é. E a gente tem a mania de terceirizar responsabilidades. Ah, eu vou perguntar para um cara lá, e aí? Você está me perguntando, né? Não é o teu caso. Não é esse caso, mas eu vou ou não vou? Fulano, me diz, eu vou ou não vou? Aí tu está passando, a coragem tem que ser tua para o outro te falar a resposta que, cara, não tem. Então, assim, o mais importante, a grande parte, a maioria, tu sabe, das pessoas não faz porque tem medo. Então tem que planejar, mas não importa o quanto planeja. Não é o planejamento não garante nada. Ele só deixa o caminho um pouco mais seguro. Mas é a coragem, é a atitude. O primeiro passo é dar o cara a tapa, é correr o risco de ficar sem dinheiro, correr o risco de... Então, cara,
Isso a gente tem que ter o tempo todo, né, mano? Assim, ó, agora eu tô com novos projetos. E de novo vem aquele frio na barriga. Sim. Será? Esse será, cara, vai nos acompanhar até os 127 anos de idade. A gente sempre vai ter um será. Será? Cara, claro, quanto mais tempo a gente supera esses serás, a gente fica mais corajoso, né? A gente vai indo, vai indo. Isso se torna, cara, agora se for olhar por um outro lado, isso não é o fascinante da vida? Claro, é Não é o incerteza, legal né? da vida? É incerteza, né? Olha a história que tu tem olha a história que tu tem para contar hoje. Olha, né? Olha a história que tu vai ter para contar quando tiver 50 anos, É. né? Então, cara, isso é legal. A gente tá fazendo uma história legal de vida, cara. E assim, cara, digamos assim, uma pergunta que eu fiz pra Thaís, uma pergunta que eu acho muito legal de fazer. Eu quero que tu reflita bem antes de responder, eu quero que tu responda muito com o teu coração, tá, cara? Se hoje, aquela nave, que uma vez tu falou pra mim que tu era de outro mundo, né? Tu era o ET, lembra aquela vez? Que tu me assustou no quarto e tal, tu falou, bah, me assustava, tu lembra, né? Mas enfim, se hoje, cara, tu chegasse uma nave e tu fosse embora dessa terra, nessa nave, tá? Tu não veria mais a mãe, não me veria, não veria mais ninguém das pessoas que tu ama, muito menos as pessoas que tu iria amar ainda no teu futuro, tá? Mas tu tivesse a possibilidade de escrever uma carta para essas pessoas. Tu tivesse a possibilidade de naquela carta dizer tudo que tu deveria ter dito ou não disse, né? O que tu escreveria nessa carta? Para as pessoas que tu ama, para as pessoas que te seguem e para as pessoas que viriam a te amar no futuro, que não vão ter essa possibilidade, mas vão amar aquela carta que o Fernando Rosa deixou. E eu quero que antes de tu falar isso, eu quero que tu pense numa coisa que pode ser, não sei se era legal falar aqui, mas no pai, tá? Porque o pai, ele sofreu demais e no final da vida ele não teve tempo de fazer nada, de falar nada. De se explicar, ou não que ele tivesse que fazer, não estou dizendo isso. Mas eu tenho certeza que ele gostaria de ter conversado com a gente ou com outras pessoas. Ele não teve tempo, ele pegou uma nave, mas ele não teve tempo. E se tu tivesse essa possibilidade hoje, então pensa no Eduardo, cara também que não teve tempo de falar tudo que ele queria falar talvez, e não teve tempo, mas tu teve tempo. E a nave tá ali te esperando e, cara, o que tu falaria pra mim, pra mãe, pra essas pessoas aqui que estão te mandando? Cara, olha quantas pessoas gostam de ti, olha quantas pessoas hoje te seguem, olha quantas pessoas te admiram, sabe, cara? E elas nunca te admiraram, Fernando, elas nunca te admiraram pela aula que tu dava, mas pela pessoa que tu era. Porque sabe que a aula que a gente dá, o treino que a gente dá, qualquer um dá. Mas a maneira com que a gente lida com as pessoas é a nossa maneira. E era a tua maneira. Olha quantas pessoas comentaram aqui e fomentaram mais de uma vez a tua importância nelas. E aí inclui isso eu, a mãe, o pai, né? A avó Julieta, a avó Sema, o avô Pedro. E ali tá a carta e tu tem alguns minutos para escrever o que tu falaria para todas as pessoas, cara. Posso falar? Claro. Primeira coisa, cara, que eu vou te falar assim com o meu coração, né? Assim, raciocinar muito. Eu imagino assim que ao escrever essa carta, eu imaginaria que eu estaria com todas essas pessoas ali comigo, né? Eu visualizo muito elas todas com um sorriso de satisfação, de serenidade, que é como eu gosto de imaginar essas pessoas aonde elas vão estar, sei lá, onde depois, né? Naquele reencontro bonito. Então, se era eu naquele momento, então, que fui escolhido para partir, eu pegaria aquela carta e escreveria para elas, primeira coisa assim, cara, um agradecimento. Para cada uma delas, agradecimento. Agradecimento. Agradecimento pelo amor e pelo carinho, pelo amor que elas me deram para eu ser esse ser humano que eu fui. Porque todas elas me deram amor na minha história, das mais diversas maneiras, um sorriso, me deram amor. Então eu agradeceria por esse amor que cada uma delas me deu. E talvez nessa carta
se direcionada para, especificamente eu diria, obrigado por aquela música que você colocou naquele dia, obrigado por aquele abraço naquela data, obrigado por me chamar para escutar a minha opinião sobre tal coisa. Porque aquilo foram formas de amor. Obrigado pelo pão quentinho que tu fez para mim, muito bom. Obrigado por me fazer ser um ser humano melhor, me desafiando sempre e fazendo com que eu sempre tivesse que ser exemplo para que tu pelo menos não tivesse que falar nada ao contrário. Então eu acho que eu falaria, primeiro eu agradeceria geral para todo mundo e depois eu especificaria, né? Para você fulano, para a mãe, o pão maravilhoso que ela faz, para o meu avô Pedro, as músicas bonitas que ele colocava quando nós chegávamos para visitá-lo. Tu, por me fazer ter que ser exemplo, porque a gente não tinha pai e eu não gostava de dizer o que tu tinha que fazer ou não, então eu pensava, poxa, eu vou fazer menos cagada possível para ele não, né? Então é isso, cara. É isso. Essa era a carta que eu escreveria, um agradecimento pelo amor que todas as pessoas me deram na vida das mais diversas maneiras. E isso vai acontecer, né, cara? Esse momento pode chegar. Claro. Pode chegar, sei lá, daqui a pouco, né? Sei lá, eu espero que não, espero que... Então, agradeço a todos vocês que estão me assistindo aqui, por tudo que aqueles que estiveram comigo, aqui no caso, eu vi que a Rô, a Tati, que nessa passagem a gente teve ali um contato, né? E a Tati, eu me lembro da conversa do elefante, da confiança dos passos de um elefante para tomar as decisões. Pensar num elefante, daqueles passos confiantes de um elefante. Na Rô, eu lembro do tesão que a Rô tinha pelo trabalho, pelo emocional. E aquilo lá era transferido para mim, para me deixar com mais força. A Mari, que está aqui, ó, que hoje dá a graça da companhia dela na minha vida, que está abanando. A Mari, eu agradeço ela a inspiração que ela é na minha vida. Para mim ela é uma inspiração e é todos os dias de garra, de generosidade, carinho. E é isso, cara. E a ti, cara, meu irmão aí, que eu acho que é um dos maiores sabores da vida, cara. Eu e tu, porque a gente está aqui o tempo todo entendendo a nossa própria história. E tentando entender a nossa própria história, a gente vai crescendo juntos. Eu penso eu e tu pescando, cara, eu com 93, tu com 86, pescando. Falando de sempre conversando. Ah, lembra daquela vez? Cara, foda-se, já foi. Desculpa a palavra, né? Eu espero que o Instagram não bloqueie. Já foi, vamos ver, né? O cara tem. O Pedro e a mãe também estão vendo a live. E o Mário. Ah, tem que falar pra eles também? O Mário, cara, olha o Mário. O Mário, né, cara? O Mário tá louco, cara. O Mário é uma grande surpresa nas nossas vidas, né? Pra mim, o Mário é um pai, né, cara? Um grande paizão, né? O Mário é nosso padrasto. E o Mário é um exemplo de energia física, de coração, né? O Mário é um cara que, quando eu lembro, eu posso me emocionar, aquele cara. O quanto eu amo o Mário, cara. Então, o cuidado, a gente saiu de casa, o Mário chegou para cuidar da mãe, né? Então, a mãe, cara, a mãe sempre foi um exemplo, isso tudo que a gente está falando nessa live, a nossa mãe é um exemplo de guerreira, de lutadora, né? E tudo isso que a gente faz cara, ela nos mostrava um exemplo lá para nos sustentar sozinha, com 2 filhos, morando numa cidade grande, onde ninguém conhecia ela, se aventurando, passando perrengue, então... E o Pedro é essa criança maravilhosa, né, cara, que eu tenho um amor como se fosse meu filho, né, o Pedro é nosso irmão aí hoje está com 15 anos, então o Pedro é uma criança linda e maravilhosa, generosa, de um coração bondoso, né, cara, tem um coração muito bom, tão gentil, né, então essa me enche de gentileza, a mãe me enche de ternura, de amor, e o Mário, cara, o Mário é aquele afago, né? Vem cá, Mário, né? Ele bota aqueles óculos dele de noite, você tá ficando velhinho, né? Aí,
Cara, É é isso. isso aí, cara. Eu acho que. Bom, eu não tô achando muita palavra pra falar agora, né? Como eu sempre acho, mas. Obrigado. E é isso aí. Eu não vou falar muito. Só obrigado pelo teu tempo aí. E é isso aí. Pô, cara, como tu não consegue falar, eu Não. vou falar então. É, Não, cara, tem coisa melhor do que compartilhar o tempo com quem a gente ama, né? Não ajudou muito a tu não te emocionar, né, cara. Mas eu acho que cara, olha só, fazer uma live é uma boa ideia, né? A gente pode fazer várias lives para trocar ideia, porque a gente não conversa tanto tempo assim, cara. Verdade, verdade. Né? Verdade. Cara, a gente está conversando, trocando uma ideia aqui. Temos aqui 11 pessoas agora, 11 mil pessoas nos acompanhando agora, né? E, cara, muito Oi, obrigado Tati mesmo, cara. Ferreira. Eu não conheço a Tati, mas a Tati É disse lá da que você deve Bodytech, saber lá. quem é a Tati, né? É lá da Bodytech, lá, Ah, uma oi, baita Tati. impressora. Beleza. Ah, legal, legal. E, cara, obrigado mesmo aí, cara, por tudo. E todo mundo sabe sempre quando eu falo pra alguém. Porque eu comecei, tu é referência, né? E bom, cara, é isso aí. Eu não vou conseguir falar muito mesmo. Tá bom? Fala, cara. Não dá, Fala, não. fala, fala. E obrigado, cara. Obrigado por mostrar pras pessoas a Ah, questão do amor também, né? Que é muito, muito. quem é a Gabi? Oi, Gabi Padileira. A Gabi é uma pessoa Obrigado, aí. Gabi. É uma pessoa aí. Ah, tá bem. Não sei por E, que eu tive a intuição, mas beleza. E, cara, obrigado por tudo, obrigado por mostrar o quanto amor tu tem pela profissão e o quanto amor tu gerou por tudo isso, né, cara? Eu acho que a nossa profissão, a vida, tudo não é só questão, né, cara? Eu acho que o amor tá em tudo, né, cara? E mostra, assim, né, cara? Isso acabou de mostrar aqui o amor que. Cara, o amor rege tudo, né, cara? E como eu te falei, nunca te. Eu acho que essas pessoas nunca te admiraram pela tua aula, mas pelo ser humano que tu é, né? E é isso aí. Pô, cara, que isso, cara, obrigado. A gente tem tanta coisa para melhorar, né, cara? E eu acho que reconhecer, seja profissionalmente ou pessoalmente, que a gente sempre está evoluindo. Cara, a gente nunca vai estar pronto, né, cara? Então a gente está aqui compartilhando, cara. Eu fico meio incomodado quando tem um aluno meu que me chama de mestre, de guru, por causa do yoga, né, que tem essa coisa. Mas, cara, eu não curto a ideia, cara, porque eu acho que eu sou professor, eu sou um instrutor de yoga, né, cara, porque a gente está na mesma caminhada, então é o maior amor do mundo compartilhar com meu irmão, com a pessoa, meu irmão eu falo, não tu também, claro, mas a pessoa que está ali compartilhando a mesma jornada de vida, e a gente poder, cara, eu posso dizer, olha, eu acho que eu já, por que você não, né, eu faço isso e tal, e não precisa nem dizer o que fazer, né, cara? Só dar atenção. Quer o presente mais bonito do que olhar para a pessoa, escutar ela de verdade? Tu sabe disso, né? Que o teu sucesso como personal trainer, o teu trunfo como personal trainer sempre foi algo muito natural. E por isso gerou inveja de muita gente. Gerou desconforto em muita gente, porque tu não precisava fazer nada artificial. Estava no teu coração, tu dava, escutava, quando a pessoa sentada naquela cadeira adutora e abdutora fazendo exercício começava a falar ela não estava preocupada com a repetição, ela estava ali te falando uma história e tu te inclinava para escutá-la. E aí tem foto disso, de tu te inclinando para um outro ser humano escutando. Então, cara, é isso que vale ser personal trainer ou instrutor de yoga ou lidar com o ser humano. É se inclinar e escutar de verdade. E ajudar aquele ser humano se estiver no teu alcance, né? Mas a maior ajuda já é escutar também, né? Se não tiver como ajudar muito, o fato de dar atenção, dar um sorriso, já, cara, já muda a vida da pessoa. Então, o personal trainer não saca, muitas vezes, eu vejo tanta coisa assim de personal, de outro instrutor e tal, que ele poderia fazer o diferencial só prestando atenção. Mais nada. Não precisa de treinamento técnico, se foca muito em treinamento técnico, né? Mas não foca no ser humano. Como é que eu posso lidar melhor com outro ser humano, sabe?
Cara, eu acredito muito que o futuro, as pessoas, eu acredito muito que aquela uma hora da pessoa com a gente, cara, muitas vezes é só aquela uma hora que ela tem pra ela, né, cara? E ela divide aquilo com nós, né, cara? Então eu acho que é muito mais que um exercício. Apesar da pessoa começar contigo dizendo que ela tem um sonho gigante, ao longo do processo tu vai fazendo ela se descobrir, né, cara? Com o teu carinho, com o teu amor. Eu acho que ser personal trainer, cara, bah, meu, é tu dar amor pra pessoa, dar carinho, atenção, acolhimento, né, cara? Botar a mão no ombro às vezes ali, só botar a mão no ombro já salva. E é por isso que eu acho que tu teve tanto sucesso, né, cara? E tem tanto sucesso, né? Por levar desse jeito. E, claro, eu espelhei, né, cara? Eu espelhei, sem dúvida. Eu criei tipo, a minha personalidade, né? Mas foi 100% através do que tu me falava, né, cara? Dos comportamentos, né? E é por isso que tem tanto sucesso. Tantas pessoas gostam de ti, né, cara? Porque é amor, né, cara? Não tem aula de musculação personal. Oi? É a luta. AVC? Eita. É amor só. É. A Rô falou um negócio ali também, que é isso aí, né, Rô? A gente está numa profissão incrível, Tati aqui também. É isso que faz a diferença, independente da profissão, né, Tati? Seja na contabilidade, lidando com números, você vai ter que lidar com outro ser humano e mostrar, poxa, às vezes eu acho que isso é bem difícil, né? A Tati é contadora, então é sempre independente da profissão, né, cara? É amor, e o amor o que é. Cara, o amor tem tantas definições para amor, né, cara? Mas eu acho que uma delas eu gosto muito, que é dar atenção, É, é estar presente. é. Isso é amor, cara. Então, talvez é um dos, para mim, uma das mais belas definições de amor. É estar com outro ser humano, se desvencilhar das armaduras, mostrar a sua vulnerabilidade. É. Por quê? Porque o outro também é vulnerável. Tem medo, ele tem noites que não dorme direito, ele tem medo do futuro, não sabe como vai ser. Então, a Rô também trabalhou na mesma época da Tati. Isso aí foi, né? Exatamente, E é isso, cara. Eu acho que a atenção que a gente dá é o maior presente, né, cara? Isso, como eu tava falando, isso te fez também ser um personal muito bonito, né? Assim, de trabalho. E acho, cara, que tu tá num caminho. Tu sempre foi corajoso, né, Fábio? E isso gerou muitos problemas que o corajoso tem. Problemas com o nome chamado inveja, e tu, cara, eu sempre fui mais discreto, sempre gostei de não chamar muita atenção, né? Mas mesmo assim, cara, tem inveja, né, cara? Tem aquela galera que não olha pro seu trabalho para melhorar, olhando pro do outro, né, cara? E eu acho que hoje tu descobriu uma maneira de, poxa, eu acho que eu vou ajudar as pessoas a um caminho legal. Isso que tu tá fazendo hoje, ajudando outros colegas. Cara, uma bela escolha de trabalho, cara, uma bela escolha nobre, sabe? Não importa, talvez lá na frente tu vai mudar, vai mudar, né? Porque vai expandir ou vai fazer outra coisa porque vai achar que é necessário. Mas de qualquer forma tá fazendo isso muito belo, né, cara? Poxa, eu acho isso muito legal, cara. Uma caminhada muito, né? Imagina, tá colocando outros profissionais, ajudando outros profissionais entrando no mercado a fazer um negócio de verdade, não só mais um, né, cara? Tá cheio aí. Mano, eu vou ter que encerrar, senão eu não consigo salvar, cara, a live. Eu vou perder a live. Eu quero botar no meu feed. Beleza. Ô, mano, obrigado, tá, cara? Obrigado por Valeu. tudo. Vamos fazer outras aí, cara. Vamos fazer Vamos fazer outras. Vamos fazer outras, esse pessoal que eu acho que Show. gostou aí. Obrigado, tá, mano? Te amo.